Vamos falar agora de inflação. Nós estamos em contato com o Luiz Roberto Cunha, que é economista da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, tivemos o IPCA 15, a prévia da inflação oficial divulgado hoje, com variação de 0,23. O mercado falava até numa variação um pouquinho maior, só que ele veio num nível superior ao de anos anteriores. Já faz um tempinho que a gente está vendo a inflação bem sob controle mesmo, com folga em relação à meta, deu margem para a taxa básica de juros chegar ao patamar inédito de 2% ao ano, a taxa Selic. Agora, na composição da inflação, tem muita coisa aí que o consumidor anda reclamando. Sem dúvida, Denise. Na verdade, os produtos que vendem, não é? Supermercado, eletroeletrônico, estão subindo. E o que não vende, não é? O que não tem demanda, que é serviços, agora até começou. Esse IPCA 15 mostrou já uma altazinha de serviços. Não é? Então, a gente está vendo que a economia está voltando, atividade, não é? Comércio, outros serviços, restaurantes, bares. Aliás, um dos itens que puxou foi a alimentação fora de casa, não é que é serviço, não é alimentação, não é? Então mostra que as pessoas estão voltando e o restaurante, o bar, a lanchonete está tentando ali recuperar um pouco daquela perda grande que teve no período da quarentena, né? Então é uma inflação baixa, não há risco de inflação, não é? Você teve um efeito grande na área de educação, não é? Os descontos estão sendo dados nas escolas, nas faculdades, isso pesou e ajudou a segurar, se não teria sido um resultado mais alto, teve uma variação negativa grande nesse item. Não é? Então você tem aí uma inflação baixa, e isso ajudou muito a decisão do Banco Central, não é, de colocar a Selic, a taxa básica de juros, no seu nível mais baixo, e vai continuar nesse nível durante algum tempo, até porque a inflação, mesmo que ela continue não é, subindo um pouquinho, sendo resultados positivos, ela vai fechar abaixo de 2%, e isso está bem abaixo do centro da meta. É isso. Agora, a previsão anual seria aí de abaixo de 2%. A gente tem uma pressão maior prevista para o ano que vem, inclusive porque se espera que haja uma normalidade maior da economia. Agora, professor Cunha, se fala muito a possibilidade de pressões, inclusive sobre inflação, política de juros, que viriam de um desequilíbrio fiscal. É uma situação que está colocada, a gente vê que o mercado tem ficado muito mais pressionado por causa disso, juros baixos que estimularam o dólar que pressiona preços no atacado, isso não chegou ainda no varejo. A gente pensando no horizonte maior, o senhor considera esses riscos? Olha, é muito claro, não é, de que você vai ter um problema fiscal muito grande. Não é? Hoje mesmo estava para ser anunciado amanhã, não é, um pacote aí de medidas, a questão do teto, não é, que é muito importante você tentar preservar, mas, por outro lado, você tem gastos não é, importantes aí no lado social, no lado da saúde. Então, tudo isso é uma grande discussão para o ano que vem. Então, o que o mercado faz? O mercado antecipa. Embora a Selic esteja no seu nível mínimo, não é, o Tesouro Nacional, quando coloca os títulos para rolar a dívida, ele está tendo dificuldade de colocar títulos mais longos. Por quê? Porque o investidor exige, o mercado exige taxas mais altas. Inclusive, as taxas mais longas já subiram. Ele está rolando com títulos de curto prazo, onde ele paga uma taxa menor e ele não é fazendo uma rolagem mais longa da dívida. A outra questão que vem preocupando, e você colocou muito bem, é essa diferença entre os dois principais indexadores. Os índices de preço ao consumidor, o IPCA, que é o da meta de inflação, e o IGP, que é o índice, que é uma composição de um índice no preço para atacado, como você mencionou, que pesa 60%, um índice de preço ao consumidor, que é muito semelhante ao IPCA, na Fundação de Estudos, pesa 30%, e um de construção civil. O índice de preço para atacado, ele está com uma alta muito forte, tanto que o IGP deve fechar esse ano acima de 8%, talvez 10%, enquanto o IPCA vai ficar abaixo de 2%. Veja essa diferença, e é tudo em função do preço no atacado. O problema é um problema de composição desse indexador, do IGP, especialmente do IPA, que tem um peso de 60%. No IPA, você tem uma série de commodities, desde commodities agrícolas, soja, como minério de ferro, como próprio petróleo, né, que é uma commodity também, cujo preço ele é aferido em dólar, porque a soja é exportada, então você tem isso, o minério de ferro é exportado e o petróleo é importado. Então, como você teve desvalorização do câmbio e você teve alta em alguns desses produtos, o minério de ferro subiu muito, a China começou de novo, a indústria chinesa voltou, isso é muito bom para o mundo, é muito bom para o Brasil também, não é? A soja, os chineses estão também comprando mais soja, mas isso tudo afetou esse indexador, que é o IPA. O preço do petróleo voltou a subir um pouco. O problema é que você não tem uma
digamos, antigamente a gente até falava muito, um termo meio coisa assim, não, o IGP subia, ele engravidava o IPC, e o IPC ia depois, não é, ter o filho. Não, isso está muito diferente hoje. Por quê? Porque, na verdade, os preços ao consumidor dependem, não é, da atividade econômica, do emprego, da renda. E, infelizmente, mesmo com alguma recuperação, nós ainda vamos demorar a ter pressões, não é, nos serviços, mesmo nos setores que são mais sujeitos à rapidez aí de recuperação da economia. No caso do IPA, do Índice de Preço para Atacado, é uma questão que depende só de uma demanda externa, ou seja, não é alguma coisa que está afetando aqui dentro, e do câmbio. Então, efetivamente, se você tiver um problema fiscal, se as expectativas se deteriorarem no ano que vem para a área fiscal, você vai ter um rombo maior esse ano. Como é que você vai administrar isso no ano que vem? Qual vai ser a política fiscal do ano que vem? Qual vai ser a necessidade de mais apoio emergencial? Quanto tempo vai durar esse apoio, que tem sido muito importante para a população de baixa renda? Isso tudo pode fazer um descolamento grande entre os dois indexadores, mas isso não é alguma coisa que, no momento, esteja preocupando muito. Eu diria assim, que a inflação ano que vem volta a uma coisa mais normal, talvez os índices de preço ao consumidor na faixa de 2,5%, 3%, em torno da meta, e o IPA, e por consequência o IGP, bem mais acima. Eu perguntei isso, inclusive, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem participado de algumas lives e ele tem ressaltado muito essa questão fiscal quando fala em política de juros, quando fala em comportamento da inflação, que é a área mesmo do Banco Central, que ele tem que trabalhar no sentido de garantir o cumprimento da meta, assim como as atas do Copom sempre salientam essa necessidade de avançar com reformas, com ajuste, com a necessidade de reequilibrar as finanças, não é? Veja, antes da pandemia, nós estávamos indo na direção certa. O Brasil estava conseguindo reduzir os juros e tinha uma trajetória de dívida PIB, dívida bruta em relação ao PIB, decrescente em função da reforma da Previdência. Não é? Quando nós entramos na pandemia, os gastos aumentaram, essa relação dívida bruta PIB vai crescer significativamente, e você vai ter que voltar a ter uma trajetória decrescente a partir de um patamar mais alto, para que você possa sinalizar, pelo lado da política fiscal, que você não vai ter pressões sobre a inflação. Na política monetária, você tem sempre o uso da taxa Selic. Você pode aumentar a taxa de juros se você tiver pressões. Mas isso também é ruim, porque isso afeta a retomada do crescimento, a retomada da atividade econômica a partir do ano que vem, quando se tiver já, esperamos todos, reduzido muito esse impacto negativo na atividade econômica da pandemia. Perfeito. Para fecharmos o índice cheio do mês, hoje foi a prévia do IPCA. O índice para o mês, qual a sua previsão? Olha, ele vai subir um pouquinho mais, mas não vai subir muito mais. A alimentação vai continuar pressionando um pouco mais, mas alguns itens que ajudaram a jogar para baixo, como a educação, a metodologia do índice de preço ao consumidor do IBGE, do IPCA, ela repete o número. Então, esse é um fator que vai ajudar a segurar para baixo, e foi muito alto, caiu 6% mais ou menos, ou seja, vai ajudar. Então, sobe um pouquinho mais, mas alguma coisa em torno de 0,30, 0,30 e poucos, eu acho que é um número bom, ou seja, continuamos com uma trajetória muito tranquila. Nós saímos daquela deflação, logo dos primeiros meses ali da pandemia, e estamos voltando à inflação normal, e o que é importante, que os serviços voltem a pressionar um pouco, porque isso significa que esse setor, que é 60% da atividade econômica, está começando de novo a atuar e está podendo repassar, fazer algum aumento de preço. É importante lembrar que inflação confortável, sob controle, não significa necessariamente custo de vida também com uma condição folgada para o consumidor, porque está subindo a alimentação, produtos de consumo básico como carne e leite, não é? E tem para transportes a questão dos combustíveis também. Então é isso, a inflação é o indicador que é a média de preço. Outra é a composição dos gastos de cada família e a condição de poder aquisitivo mesmo, né, professor? Sempre é bom lembrar. Na verdade, a inflação na pandemia, para aquilo que nós estávamos podendo comprar, que era basicamente alimentos e alguma coisa eletroeletrônica e tal, ela foi alta. Ela foi uma inflação alta. Ou seja, as pessoas gastaram menos, não é porque não tinham muito como gastar nas outras atividades, mas elas tiveram uma inflação mais alta. Pesou no bolso a inflação da pandemia por causa dos alimentos e de alguns eletroeletrônicos, equipamentos que também foram pressionados pelo dólar. É isso, ouvimos Luiz Roberto Cunha, que é economista da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes da Jovem Pan.